salve, Brasil no sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem tem e quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, telespectador do Opção para a Vida, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 6 de setembro. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia do barbeiro, o dia do alfaiate e também o dia em que se comemora a celebração do hino nacional. E como nós estamos durante esta Semana da Pátria, nada melhor do que nós celebrarmos o nosso programa, né? Lembrando a todos a letra e música do nosso hino nacional. Quero lembrar a todos que nós estamos trazendo a continuidade e hoje a conclusão do estudo sobre capítulo 8 da Carta de Paulo aos Romanos, versos 31 a 39, onde encontramos ali Paulo, o apóstolo, falando do seu sofrimento, da sua experiência e também passando para os cristãos que sempre estivessem lembrados. Nada nos separará do amor de Cristo, porque nada também nos condenará. Então, é bom que você que está conosco continue com seu coração aberto, porque logo mais estaremos ministrando a conclusão desse estudo. Espero que você continue conosco. E ao término deste programa você estará ouvindo o cantor A.D. Souto louvando a Deus. Antes, porém, quero lembrar a toda a comunidade evangélica que a Igreja do Calvário, amanhã, durante todo o dia 7 de setembro, nós vamos estar das 5 da manhã até as 17 horas realizando um culto de oração. Será uma maratona de oração em favor da nossa nação brasileira. Então, as pessoas que quiserem estar conosco, nós vamos estar orando de manhã, 5 até 17 horas, e você está convidado com a sua família. Venha orar conosco. Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então esteja lá conosco a partir de amanhã, às 5 da manhã até as 17 horas. É uma maratona de oração intercessória. Levantaremos um clamor por nossa nação. E você está convidado a participar conosco. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desse estudo sobre a supremacia do amor de Deus. Achamos que até quem julgue que se tem algum cristão que está sofrendo é porque está em pecado. Eu pergunto, Estevão, qual era o pecado de Estevão para ele morrer por apedrejamento? Me respondam.
O que é que Estevão cometeu? Qual foi o crime? Qual foi o pecado de Estevão? Nenhum. Foi ser fiel ao Senhor até a morte. Como o próprio Senhor nos diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse foi o pecado de Estevão. Então, essa ideia que está aí, essa heresia que estão pregando por aí, que quando o crente está sofrendo é porque é a mão de Deus, pode ser até que em algumas situações seja realmente, mas a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar. Todo cristão, todo crente, quando estiver sofrendo alguma perseguição, Deus está pesando a mão, é porque está em pecado. Paulo tinha um espinho na carne, orou várias vezes, orou 3 vezes para que o Senhor removesse. Paulo, minha graça te bate, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu aquele espinho na carne que ninguém sabe. Alguns afirmam que era um problema na visão que ele tinha. Há muitas interpretações, mas Paulo sofria, que ele diz, pelo que aprendi a aceitar todas aquelas adversidades e situações contrárias ao seu conforto. Então, irmãos, nesse versículo 35, Paulo, ele faz uma pergunta, ele insiste: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí ele vai dizer lá adiante: nada nos separará do amor de Cristo. Amém? O argumento que Paulo usa aqui, meus irmãos, é o seguinte: preste bem atenção. O argumento que Paulo usa nesse verso 35. Se Jesus sofreu e padeceu todo tipo de perseguição, ao ponto de ter sido crucificado e morreu em meu e em seu lugar, então, diante de tudo que ele fez por mim, ao ponto de ter morrido em meu lugar, em seu lugar, nada, Paulo diz aqui, do que venha, o que eu venha a sofrer, poderá me separar do seu amor. O amor de Cristo, Paulo diz noutra parte da Escritura, o amor de Cristo nos constrange, diácono Assis. Ou seja, Jesus sofreu tanto, padeceu sem merecer, que o pouco que eu sofrer por causa dele, o amor que ele demonstrou por mim, me deixa constrangido de eu não sofrer. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmã Jane. Eu preciso de aprender isso aqui. Porque tem muitos cristãos e tem muitos crentes que acham que o cristão só sofre quando estiver passando por alguma provação, tribulação, porque pecou, porque errou, porque fez isso e aquilo. Não! Eu mostrei para vocês nos versos 18 a 28, que estudamos na semana retrasada, que nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas também devemos sofrer por causa do nome de Jesus, que é muito mais importante. Ele, portanto, espera que nós reconheçamos o quanto é importante, porque Paulo diz o quanto é importante padecer, disse através de Ananias: eu vou mostrar para Saulo o quanto é importante ele padecer por causa do meu nome. E teria que sofrer por amor, teria que padecer por amor. Não era simplesmente porque estava defendendo uma religião. Nesse versículo 36, vamos caminhando. Aliás, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz que Jesus, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 5, 14, ele fala sobre este sacrifício de Jesus, esse preço alto que ele pagou. Me deixa constrangido, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Nesse verso 36, conforme está escrito, Paulo está citando o Salmo 44, versos 22 e 23. Por isso que ele diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Tem uma tradução que diz todo o dia todo,
mas outra tradução diz todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Lembra-se que aqui diz Isaías? Ele foi levado como ovelha muda perante os teus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Então isso mesmo poderá acontecer comigo e com você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está citando o que as Escrituras falavam a seu respeito e a respeito daqueles que haveriam de confessar o seu nome. Verso 36, como está escrito. Ele está citando o Salmo 44, versículos 22 e 23. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É como muitos cristãos que estão sendo torturados agora, sem abrir a boca, sem negar o nome de Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa que acontece hoje com alguém que queira se tornar judeu. Se alguém quiser se tornar, ter ascensão ao judaísmo, ou provar que na sua família é de origem judaica, pelo sobrenome, e para chegar hoje e dizer, eu quero me tornar judeu, não é a questão de proselitismo, é questão de eu quero me tornar judeu porque minha mãe era judia, meu pai era judeu e minhas origens são essas. Sabe o que é que ele tem que fazer? Negar o nome de Jesus. Só é aceito no judaísmo se negar o nome de Jesus. E aí lembra-se aquelas palavras que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, meus irmãos, temos que ter firmeza, convicção e também tomarmos uma posição. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ser pedra e tijolo, como diz o dito popular. Temos que ter a nossa posição. E através dos séculos, meus irmãos, todos os cristãos têm sofrido todo tipo de perseguição, lutas, provações, tribulações e muitos martirizados. Iniciando com o primeiro mártir Estevão, conforme eu já citei. E aí eu vou apenas citar agora os textos, porque são muitos textos, são muitos mesmo. Mas você que está em casa nos assistindo, você pode depois conferir, ao ouvir esta gravação que vai ficar em nossas redes sociais, vai ficar para você conferir. Paulo diz isso em Atos capítulo 7, versículo 54, falando de Estevão, capítulo 8, versos de 1 a 3. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 35 a 38, diz que muitos iriam padecer por causa do nome de Jesus. E padeceram, alguns foram até cerrados ao meio. E sofreram tudo isso por amor àquele que deu a sua vida por nós. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Capítulo 15, versículo 30 e 31. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Capítulo 4, versículos 10 e 11. Capítulo 6, verso 9. E capítulo 11, verso 23. Todas essas passagens estão falando de cristãos que foram torturados, mortos, perseguidos, martirizados, mas não negaram o nome de Jesus. Porque negar o nome de Jesus, irmãos, eu vou dizer aqui, é uma sem vergonhice, é uma falta de respeito, é covardia. Essas são as palavras mais brandas que eu estou usando aqui. Negar o nome de Jesus é covardia. Lembra-se de Pedro? Não, você está me confundindo, eu não era um dos tais. Depois, não sei nem o que você está dizendo. Ele negou 3 vezes. Alguém já disse que por causa disso, Jesus, quando ressuscitou, fez 3 vezes uma mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Para apagar as 3 vezes que Pedro o havia negado. Portanto, meus irmãos, tudo que nós sofrermos por causa do nome de Jesus, até mesmo, ainda que venhamos a morrer por causa do seu nome, o amor que devemos demonstrar por Ele superará todo e qualquer sofrimento.
sofrimento. Não vai ter sofrimento que você padeça que possa superar o amor que Jesus demonstrou por nós. Todas as adversidades que sofrermos diante da sua morte, em nosso lugar, é apenas um reconhecimento. É apenas um reconhecimento. Eu estou sofrendo por causa do nome de Jesus, porque muito mais Ele fez por mim, e por me amar, sem eu merecer. O fato de sofrermos algum tipo de perseguição, não significa que tenhamos na mente, alimentemos a nossa mente, Deus me abandonou, Deus me desprezou, Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo o meu sofrimento. Não. Se isso vier a acontecer, pode ser porque Deus esteja lhe disciplinando, em alguns casos, ou em outros casos é porque você vai demonstrar através do sofrimento o amor retributivo que nos constrange por Jesus haver sofrido ao ponto de dar a sua vida como sacrifício vivo a Deus. Outra coisa, irmãos, quando a gente sofre por causa do nome de Jesus, a gente recebe consolo e conforto. Amém? O Senhor estará sofrendo conosco também. O Senhor estará conosco também quando formos lançados na fornalha aquecida, conforme Sadraque, Mesaque e Abidênego. O Senhor estará também conosco quando estivermos sendo lançados na cova dos leões. O Senhor estará também conosco quando passarmos pelas águas, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque o Senhor estará conosco. Paulo, portanto, está mostrando aqui, irmãos, que o conforto, a consolação de Deus é tão suficiente, tão eficiente, que nós vamos sofrer ou padecer por causa do seu nome com refrigério da alma. O que é que diz o Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo eu citei quase que a noite inteira, quando a minha esposa de saudosa memória estava no leito, lá do hospital Pedro I. Eu estava ao lado dela, sentadinho na cabeceira, e ela aqui, e eu bem no ouvido dela: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, não tema mal algum, porque a convicção de Davi, tu estás comigo, tu estás comigo. Eu citei isso a noite inteira, no pé do ouvido dela, trazendo conforto, consolo, que somente encontramos na palavra de Deus. Verso 37, então Paulo, concluindo, já para o fim dos versículos, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Vocês sabem o que quer dizer somos mais que vencedores? Mais que vencedores, meus irmãos, ele diz aqui no verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo aqui, ser mais que vencedores é ser super vencedores. Ele está dizendo que nós somos plenamente vitoriosos. Ele está dizendo que nós alcançamos uma vitória plena, uma vitória completa. Não é uma vitória que você está lutando para conquistar, mas já foi conquistada por Ele lá na cruz, através da sua morte e ressurreição. Pois Ele nos amou. E diz lá 1 João capítulo 4, versos 10 e 19, o que você conhece: nisto consiste o amor, que Ele nos amou, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, Diácono Severino,
não é porque nós amamos ao Senhor, é porque Ele nos amou muito antes de nós conhecê-lo, de nós conhecermos. Amém? No verso 38, penúltimo versículo, Paulo diz, agora preste atenção, em resposta à indagação que ele fez nos versículos 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ele descreve várias situações. Primeiro ele diz aí, nem a morte, nem a vida. Aí eu fiquei pensando, assim, meditando, morte, bom, é quem está pagando com a própria vida, por causa do nome, morrendo por causa do nome de Jesus. E a vida? Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ou seja, você vivendo como cristão, você pode sofrer algum tipo de perseguição, alguma humilhação, a começar da sua própria família, em casa, ou os colegas de trabalho, ou na vizinhança onde você mora, na sua rua. Alguém pode até meter o pau em você, falar e criticar e censurar, e lhe tentar debochar e lhe humilhar. Você está em vida, morte ou vida, quem nos separará? Nem a morte, nem a vida. Ele diz também, nem anjos, nem principados. E aqui ele está falando de anjos caídos, porque os anjos do Senhor, aqueles que não caíram, estão ao nosso derredor, rangendo. Satanás está ao nosso derredor, rangendo como um leão, vendo a quem possa tragar. E o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Porém, esses anjos aqui, nem anjos nem potestades, são anjos caídos, que se levantam contra mim, se levantam contra você, nos perseguem e muitas vezes armam ciladas, astutas ciladas do diabo, setas, dados inflamados do maligno. E ele diz mais, coisas do presente, nem do porvir. Aí eu fiquei pensando, tem alguém aqui ou em casa que está passando por algum tipo de perseguição, agora nesse exato momento, provação por causa do Evangelho, no presente agora, mas se não está passando no futuro, você pode passar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. E é isso que Paulo está dizendo, estejam prontos. Coisa do presente, nem do porvir. No mesmo verso ele diz, nem os poderes. E quando ele está dizendo aqui nem os poderes, irmão, ele está falando de governos autoritários. Ele está falando de ditadores, de déspotas. Como a gente está vendo aqui em muitos países da América Latina aqui. Em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, na Argentina. E oremos para que isso não aconteça no Brasil. Oremos, jejuemos. Inclusive eu quero aqui abrir até um parênteses. Dia 7 de setembro nós vamos estar aqui orando de 5 da manhã até 5 da tarde. Jejum e oração. 7 de setembro. Venha clamar, venha orar. Esteja aqui conosco. Vamos ter cada hora um irmão dirigindo o culto de oração. E no dia 2 de outubro, nas eleições, nós vamos estar também de 5 até 17 horas. Orando e jejuando aqui. Aí alguém pode até perguntar, e a gente não vai votar? Não vai. Você vai e vota e volta. Vota e volta. Porque a gente precisa de orar, irmãos, levantar um clamor por nossa nação. Então ele diz aqui, nem poderes, né, governos autoritários, nem déspotas, nem ditadores. Se no verso 34, ele perguntou, quem nos separará? Dentro das 7 perguntas que eu falei a você no início, que Paulo descreve aqui ele pergunta, e ele ao mesmo tempo responde, quem nos separará? Primeiramente no verso 35 ele diz, quem nos condenará? No verso 34 ele pergunta, quem nos condenará? No verso 39 ele termina, quem nos separará? Aquele corinho que a gente canta, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem morte nem vida poderão. Então ele vai descrevendo exatamente esses versículos que Paulo descreve aqui no verso 34. E para terminar, ele continua, nem altura, ou seja, o lugar mais elevado, o lugar mais alto que você possa imaginar, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Interessante que eu estava observando que ele cita aqui nesse verso 38 e 39, ele cita 7 situações. 7 situações. E ele conclui dizendo: nada nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Concluindo, meus irmãos, se alguém vier a fracassar na vida espiritualmente falando, não foi porque a graça e o amor de Deus não foi suficiente. Pois, se não há algo mais importante que tenha oferecido o amor, e por haver nos redimido, não existe nada que seja tão forte, que me impeça de me sentir estimulado, incentivado, encorajado a amar ou demonstrar o meu amor por Jesus. Nem tampouco foi porque os poderes do mal foi maior, mas por causa da negligência daqueles que não querem manter coinonia, se sentem desencorajados, intimidados, ameaçados e com medo de não sofrer algum arranhão na pele, preferem ser omissos a não se sentirem constrangidos por este amor. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos que todos tenhamos um dia abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Lembrando a todos que nós vamos ter uma maratona de oração amanhã em nossa igreja, a partir das 5 da manhã até 17 horas. Nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor A.D. Souto louvando a Deus. E até amanhã. Se mais a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou, sempre sou. Cante assim comigo: sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo: sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago, foi pago.
foi pago de uma vez por todas. Aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio.